esses arquivos colocam no diretório do MATLAB? Como é que... Então, você pode baixar no seu desktop, tá? Se você quiser, fica mais fácil, Beleza. tá? Bom, pessoal, bom dia a todos então. Vamos começar a nossa quarta aula do curso de Estatística Básica e Ferramentas Computacionais. O objetivo do nosso encontro de hoje é avançar um pouco mais na prática do MATLAB, né? Lembrando que no próximo encontro é o último comigo, né? Depois a gente segue com 3 encontros com o professor Luiz e mais 4 encontros com a professora Aline. Então, hoje a gente avança um pouquinho mais, partindo, né, daquele ponto onde a gente parou na aula passada, daquela introdução do MATLAB. Tá? Então, eu coloquei no Teams, como eu estava falando aqui, 3 arquivos de dados, né, para vocês baixarem no computador. E eu proponho, assim como acabei de falar com o Pedro, vocês coloquem esses arquivos na área de trabalho. Tá? Ao fazer isso, caso você já tenha feito, vamos prestar atenção aqui no diretório de trabalho do MATLAB, tá? Para a gente ir para a área de trabalho, né? Porque aqui a gente está numa pasta de sistema da instalação do programa. Então, vamos migrar para a área de trabalho. É sempre importante lembrar desse elemento quando a gente está lidando com arquivos ou scripts do MATLAB. A gente vai começar a ver isso hoje, tá? Então, toda vez que a gente for manipular arquivos, é importante a gente ir para a pasta certa, senão ele não vai achar o arquivo e não vai rolar, tá? Então, já migrei aqui de pasta, já estou no desktop. A partir disso, eu já tenho disponível para mim tudo o que aparece aqui nesse current folder, tá? Então, todos os arquivos e tal, inclusive os 3, né, que é o data.txt, dados1.dat, dados2.dat. Já aparecem aqui, indicando que eu já posso usá-los. Tá? Bom, qual vai ser o nosso primeiro passo? Eu vou abrir para vocês, só para vocês terem ideia, o que é esse arquivo data.txt. Só um instante, para a gente ver o que ele contém. Né? Abrindo aqui, olha, aparece aqui na tela uma lista grande, né, de dados. Né? O que a gente vai querer fazer? Importar esses dados para manipular no MATLAB. Algo que é muito simples e poderia estar relacionado à saída de algum equipamento de laboratório que você tenha acesso aos dados na forma de arquivo texto. Tá? É importante que esses arquivos textos sejam aqueles mais simples possíveis, tá? Do bloco de notas. Não do Word, WordPad, OpenOffice, não. Arquivo texto.txt, bloco de notas, tá? A versão mais simples que não tem formatação, né, de fontes, coisas desse tipo, tá? Então, o arquivo está lá na área de trabalho e o que a gente vai fazer agora, né, é trazer esses dados para o MATLAB. É um procedimento muito simples, mas muito útil na nossa prática aí de manipulação dessas informações. Para isso, a gente vai, olha, acompanha o comando aqui. Eu vou dizer que a variável x vai receber o arquivo, esse data.txt, da seguinte maneira. Comando load, carregar, e o argumento do comando load, com aspas aqui, data.txt, que é o nome do arquivo. Tá? Botar um ponto e vírgula para ele não ficar carregando na tela todo o conteúdo do arquivo data.txt. Então aqui, ó, se você vir aqui no Workspace, já tem aqui, ó, x tem 1000 linhas e uma coluna. Lembrando que o MATLAB tem aquela vocação matricial, né? Então ele vai entender essas entidades como matrizes. 1000 linhas e uma coluna, tá aqui, né? Se você quiser ver o conteúdo da variável x, que carregou, né, esse arquivo data.txt, basta você escrever x aqui na tela, né? Ele vai jogar para você todos os valores, usando a representação numérica que está vigente aí, né? Se eu quiser ver com mais casas decimais, a gente faz lá o format
long, né? E eu chamo o x de novo, que aí ficou com 4 casas só depois da vírgula, os outros pontos estão todos aí, tá? Então, 1000 valores, né? Um número consideravelmente grande, né? Em comparação com as coisas que a gente costuma trabalhar no Excel, por exemplo, tá? Mas que a gente vai ter bastante facilidade de manipular aqui. Bom, além desse comando, então, tem um outro parecido, tá? Que a gente também pode usar. Vou carregar numa variável y. Aliás, vou dar um CLC aqui, um home na verdade. E vou colocar aqui y igual, uma outra forma de fazer a mesma coisa, que é o import data, data.txt. Tá? Então, a mesma coisa, tem que botar entre aspas simples. Tá? E aí, com isso, está carregando. Né? Carregou aqui. Vejam, né, a variável y, o mesmo arquivo, tá? 1000 linhas, uma coluna. Ok. Bom, algumas facilidades aí de uso do nosso MATLAB com relação a funções estatísticas básicas. Funções estatísticas para uma variável apenas. Tá? Coisas que a gente pode querer fazer com o nosso conjunto de dados. Então, por exemplo, eu vou atribuir para cada variável que eu vou colocando uma propriedade estatística, só para a gente ir organizando aqui esse pacote de resultados e vocês verem de certa forma, facilidade de usar o programa. Bom, vou colocar aqui. Então, a primeira variável vai ser, eu vou chamar de A, e vai ser o quê? A média. Média desse conjunto de dados. A média eu vou usar o comando min, tá? E eu vou fazer a média de todos os valores acumulados na variável x. Eu não vou colocar ponto e vírgula só para a gente ir vendo na tela o que traz como resultado, tudo bem? Então, para a gente ir acompanhando. Então, uma vez que eu carreguei na variável x e y o conjunto de dados, então, vou dizer, ó, A vai ser a média de x. Então, vai calcular. B vai ser a média geométrica de x. Então, comando de média geométrica, geomin de x. Geomin. E valores diferentes, obviamente. Média harmônica, vou botar aqui numa variável C, média harmônica, harm min. Tá? Lembra, se você estivesse fazendo lá no Excel, você teria que selecionar todo o conjunto de dados ou manipular aquelas fórmulas de extensão, né? Dizer, ó, faz a média do elemento tal, 2 pontos até o elemento tal. Aqui não, uma vez que você carregou no vetor, você consegue fazer até de forma mais simples essa operação. E outra coisa, se você não quiser atribuir uma variável, né? Aqui a gente está botando só para organizar. A igual a média, outra média geométrica, outra média harmônica e tal. Mas se você não colocar nada, ele vai jogar naquela variável ANSI, né? Que a gente já viu que seria o padrão de uma variável que ele usa para resposta. Tá? Então, o que mais que a gente pode fazer? Variância. Aí a variância já começa a ter uns pequenos detalhes. Tá? Uns pequenos detalhes. Então, qual o comando básico de variância? O comando básico de variância é o comando var. Var. Vou botar aqui, var x. Calculou ali a variância. Mas aí você, se você está ligado, se você está esperto, se você está lembrando das coisas, você vai me perguntar o seguinte, vem cá, que variância é essa? É a variância da população ou da amostra? Lembra que tinha uma diferença? Né? Quando a gente estava lidando com a amostra, quando estava lidando com o universo, porque tinha a questão do n-1 para a contabilização do número de elementos, né? Então, e aí? Esse var aqui é o quê? Bom, na dúvida, quando você tiver essas dúvidas existenciais, você precisa formalmente consultar o help do MATLAB para saber o que ele está fazendo, né? Então você vai colocar ali help var. Né? Bem simples, como se chamasse um comando de ajuda associado ao nome do comando que você está querendo saber. Então, help var.
Mas, lógico que a gente quer ver isso aqui rápido. Então, o padrão do comando var, até pelo uso da maior parte das aplicações aí de MATLAB, é a variância amostral. Tá? Variância amostral é aquela que tem o n-1. Tá? E se eu quiser a variância populacional? Não tem problema nenhum. Você vai colocar aqui var x e vai colocar uma opção do comando var. Onde é que a gente vê isso? Lá no help do comando var. Botar um 1zinho aqui do lado. Tá? Var x,1. Isso indica que eu vou estar calculando a variância populacional. Tá? Percebam que os valores são diferentes, obviamente, né? E que a variância da amostra é maior do que a variância da população, porque aqui eu divido por n e aqui eu divido por n-1, né? Então, esse número aqui tem que ser maior, necessariamente. Tá? Da mesma maneira, desvio padrão, por exemplo. Desvio padrão é uma maravilha, comando muito simples. STD. STD, Standard Deviation, x, que se refere ao desvio padrão da amostra, tá? Desvio padrão da amostra, e se eu quiser, o desvio padrão da população, STD x,1. Tá? Agora, notem o seguinte, né? Esses padrões, né, desses comandos costumam ser, assim, de certa forma parecidos, né? Tem comandos que têm essas opçõezinhas ali do 1, né, para ser uma outra forma de calcular a mesma coisa. Tem funções, comandos que têm argumentos mais complexos, né? Então você tem que colocar mais informação para ele calcular. É aquilo. O MATLAB, assim como outros programas de computação matemática, exigem que você manipule o help do programa. Tá? Isso é super normal. O pessoal fica, tem que decorar os comandos. Não, de forma alguma. Você tem que saber usar o help. Tá? Porque os helps têm se tornado cada vez mais didáticos, ao ponto de você encontrar muitas vezes nessas ajudas, né, do programa, até coisas muito parecidas com o que você quer fazer. Exemplos, né? E você meio que extrai daquilo dali, faz alguma troca, né? E um pequeno ajuste e usa, né, para a tua aplicação. Tá? Então vemos média, variância, desvio padrão, média harmônica, geométrica e tal. Outros comandos que são interessantes também. Vou dar mais um home aqui. Qualquer coisa gritem, tá? Por favor. Se estiver muito rápido e tal, quiserem tirar alguma dúvida. Então vou colocar aqui Diga. Aquela média acumulada que a gente tinha que fazer em termodinâmica, que a gente fez, ele também faz? Sim. Um comando só? Sim, sem dúvida. A média acumulada, você tem, na verdade, uma soma acumulada, e a média acumulada você vai dividir por um vetor, que é um conjunto de dados. É engraçado, a média acumulada, ele não tem esse comando, mas tem a soma acumulada. Entendi. Tá? Então, como é uma operação, de certa forma, bobinha, né? Porque basta dividir pelo número, por um vetor que tem o número de elementos no total, né? Um vetor que tem 1, 2, 3, 4, 5, você divide um vetor pelo outro, você vai ter a média acumulada. Né? Tá. Bom, vamos avançar aqui. Então, ó, H, vamos calcular o valor máximo desse vetor, né? Busca do máximo. Então, máximo de x. E o mínimo também, né? Vejam que são comandos muito transparentes, né? Como é que você calcula o máximo? Comando max. Como é que calcula o mínimo? Comando min, né? Então, é um tanto quanto intuitivo. Né? Dificilmente você vai encontrar comando para calcular a média que o nome do comando é bola, né? Não ajuda em nada uma coisa dessa. Então, os programas são para terem uma certa identidade ali, pelo menos nominal. Mediana, comando mediana. Um outro comando interessante, tá? Que às vezes pode estar relacionado com alguma necessidade de vocês. Você quer organizar um conjunto de dados.
organizar um conjunto de dados, né? Botar em ordem, crescente e decrescente. Para quem tem alguma experiência em programação, sabe que esse é uma rotina computacional para fazer isso, não é assim muito imediata, tem algumas linhas, né? Como é que eu organizo um vetor? Mas aí no MATLAB isso é muito simples, tá? Você vai usar o comando sort. Tá? E aí ele vai criar em K, olha o que ele vai fazer, ele vai criar na variável K um vetor que é o x arrumado, em ordem crescente. Tá? Então tá aqui, ó, todos os valores em ordem crescente. Tá? É um comando muito simples, né? Vamos lá. L. Comando moda. Moda de X. Bom, o problema da moda, quando a gente tem valores todos diferentes entre si, é que assim, a moda vai ser qualquer valor, né? Então ele dá o menor valor que constitui uma das modas do conjunto de dados. Tá? Então, como todos os valores são diferentes, a frequência de todos eles é unitária, né? Então ele vai dar o menor valor que poderia ser a moda, que é justamente o primeiro valor aqui. Tá? Então, bom, acho que vocês não vão usar tanto moda. Mas existem outros comandos, tá, associados aquelas outras caracterizações de distribuição de dados. Eu não sei se vocês lembram, era a assimetria e a curtose. Lembra que estavam associados ao deslocamento da função de distribuição ou ao formato dela, se ela era mais rombuda ou tinha aquela cúspide bem pronunciada, né? Deformações da gaussiana dentro da nossa ideia. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o comando skewness x, tá? Então ele dá essa assimetria, tá? Essa assimetria, ela é a assimetria da população ou a assimetria da amostra pura, e tem também uma opção que é a do skewness x. Então a bandeirinha aqui que é o 0, que ele chama de assimetria amostral corrigida, tá? Assimetria amostral corrigida. Eu vou deixar descobrir o que é a diferença de um para o outro com vocês, tá? Então vocês vão dar uma olhadinha lá no help e ver o porquê que tem uma assimetria amostral pura e uma assimetria amostral corrigida. Vocês darem uma olhadinha lá no help. A mesma coisa encontramos com curtose. Comando de curtose, curtoses x, tá? E temos também curtose amostral corrigida. Mesma coisa, deem uma olhada lá no help para vocês verem a diferença. Vejam que os valores são diferentes e que essa amostragem, essa curtose, essa assimetria amostral corrigida é maior do que a assimetria curtose pura, né? É óbvio que vai ter alguma relação com aquela ideia lá de variância amostral, desvio padrão amostral e tal, mas dê uma olhadinha lá no help para vocês verem, tá? Podemos calcular também, então, vamos aqui, os momentos das distribuições, tá? Então, temos aqui a função momento da variável x. Qual momento você quer? Pode ser o terceiro momento, o quinto momento. Mas aí alguém poderia perguntar, Jaque, opa, aqui ficou faltando igual. Quando é que eu vou usar esses momentos? Bom, isso é uma pergunta que você precisa definir no âmbito da área que você trabalha. Qual o significado dessas grandezas, né? Porque não adianta simplesmente calcular. Eu fico pensando, como eu sou mais da área da química,
né? Se eu estiver pensando ali, por exemplo, numa assimetria, numa curtose e tal, eu fico pensando em como caracterizar, por exemplo, a distribuição de massas numa amostra de polímero, né? Que vai dar uma distribuição e aí você fica com algumas grandezas clássicas de posicionamento, intensidades e tal, mas se forem da mesma natureza, né, os polímeros que eu estiver analisando, será que ainda assim eu consigo algumas métricas para diferenciar uma do outro? E aí no seu discurso lá, na sua tese, na sua dissertação, no seu artigo, você falaria, essa curva está mais tombada para a direita, mais tombada para a esquerda. Não, a ideia é que existe uma grandeza estatística que é capaz de quantificar essa deformação. Tá? Elas se chamam assimetria e curtose, por exemplo. Tá? Então, são formas de você traduzir em números algumas observações que tradicionalmente você faria de forma qualitativa visual. Então, aí a gente compara de maneira objetiva a natureza dessas deformações de distribuição. Tá? Beleza, então mais alguns comandinhos, né, só para varrer essa lista. Então temos o comando range, que dá a amplitude da tua amostra, do teu conjunto de dados, né, o maior menos o menor. Nós temos o comando IQR. IQR é amplitude interquartílica, né? Lembrando lá da definição da amplitude interquartílica. A gente tem as variáveis dos quartis de x, Q1, Q2 e Q3. Então, comando quantile, mas aí eu preciso dizer quem que eu quero, x e 3, né? Variável x nessas três divisões, né? Então, quem marca a separação dos quartis, quais valores marcam as separações dos quartis, né? Se eu quiser dividir os valores em 6 intervalos, vou ter aí as 5 marcas, né, dessas divisões. Tá? Temos também a possibilidade de fazer uma padronização da amostra, né? Lembra? Expressar a variável em termos de uma variável padrão, né? Então a gente vai usar o z-score x, isso para a amostra, né? Então veja, todos os valores são recalculados usando aquela ideia de amostra de variável padrão, tá? E da mesma maneira, botar aqui na variável w, z-score x com a bandeirinha 1, fazendo essa, vou botar aqui de novo, ponto e vírgula, a padronização da amostra para a população. Tá? Qual era a finalidade de você padronizar uma amostra? Você poderia comparar as faixas de desvio quando você tem amplitudes diferentes e médias em posições diferentes. Então você via uma espécie de desvio relativo, comparar desvios relativos de coisas com conjunto de dados diferentes. Tá? Bom, tem mais algumas aqui para a gente fechar. Então, a gente está na W, né? X e Y não vou usar porque são os nomes das variáveis, temos que tomar cuidado com essas coisas para não subscrever uma a outra. Mas vou jogar aqui na variável Z, né? O desvio absoluto médio, que é o MAD, desvio absoluto médio. E temos também o desvio absoluto em relação à mediana de x. Tá? Então, med x. Tá? São valores diferentes também. Lembrando, né, desse desvio absoluto que vai contabilizar todos os desvios em relação a uma métrica de tendência central, né, na forma de uma média de todos os módulos dessas diferenças, tá? Não é o desvio padrão. O desvio padrão tem aquele quadrado, a raiz, né? Aqui não.
É uma média desses desvios, desvio médio. Tudo bem? Bom, tem mais algumas coisas interessantes, né, que a gente pode precisar, sim, né, quem sabe, usar nas nossas práticas aí de dados, que é a possibilidade de você construir um histograma. Não sei se você já se deparou com essa necessidade, mas histogramas são especialmente importantes para você perceber o padrão, né, de um determinado conjunto de dados. Como é que os dados se espalham ali. Quando você tem muitos dados, isso acaba sendo até mais interessante. Tá, mas o problema dos histogramas é a gente fazer, tentar buscar a largura da faixa de cada um daqueles retângulos que compõem o histograma. Né? Existe uma certa reflexão em cima daquilo. Como é que eu vou dividir o meu conjunto de dados nas classes, ou seja, nos intervalos de valores, para que a gente faça a distribuição de frequência. Tá? Então, um comando muito simples do MATLAB permite a gente gerar esses histogramas, e o comando, vou fazer aqui um exemplo, o comando é o comando HIST, né? H-I-S-T, vou pegar a variável x, e aí eu vou dividir esses valores, né, encontrados aí em 20 classes. Tá? Então, vou pegar ali a amplitude e dividir em 20 intervalos para distribuir os valores dentro dessas classes. Então, vou colocar aqui 20. Vamos ver o que vai dar. Então, ele vai gerar um gráfico para nós, que é o histograma. Está carregando aqui, abriu a janela. Ó, aqui, ó, um histograma para você se divertir. Tá? Aí você vê, nossa, legal, esse conjunto de dados tem uma certa semelhança a uma distribuição normal, parece uma gaussiana, né? Pois é, você só vai poder dizer isso se você fizer os histogramas, né? Pode ser que não seja, pode ser que seja e tal, mas você precisa, né, avaliar histogramas para justamente ver como é que se comporta a distribuição dos seus valores. Tá? Agora, é natural que o número, né, de classes aqui para gerar esses intervalos vai mudar esse perfil. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um histograma com 10 classes apenas, vamos ver o que aparece para nós. Olha, tá vendo? Ainda tem uma certa, um certo padrão, assim, você vê, tem um jeitão de normal, né? Dá para perceber ainda, ok. Né? Vamos tentar aumentar esse número de classes. Vou botar aqui, sei lá, 100 classes. Ó, até com 100 classes ele ainda mantém uma certa semelhança com a distribuição normal. Fica aqui alguns buracos, assim, mas assim, existe uma aproximação, né? Você vê que isso aqui tem aquele formato de tipo um sino, né? Que se assemelha ali à distribuição normal. Então, acaba sendo bastante útil porque a gente vê logo uma forma muito imediata a forma da distribuição dos seus valores. Para quem está fazendo estudos de granulometria, essas análises são sempre muito bem-vindas, né? Porque você consegue qualificar de forma objetiva, né, com números, o teu conjunto de dados, os valores que você está observando. Tá? Bom, tem uma ainda só para fechar essa nossa conversa desses comandos básicos, que é o comando mid-range. Quer dizer, não um comando, né? O caso de você querer calcular o mid-range é uma coisa muito simples, não sei se vocês lembram. O mid-range é a média do mínimo e o máximo, né? Pega os extremos do intervalo e faz a média. Bom, não tem um comando próprio para isso, pelo menos na versão do MATLAB que eu uso não tem. Não sei se na de vocês já passou a ter, imagino que não. Tá? Mas aí, para isso, a gente poderia simplesmente fazer a média. Olha como é que ficaria aqui, ó, a média entre o máximo de x e o mínimo de x. Tá? Por que aqui dentro eu coloquei entre colchetes, né? Aqui dentro do parênteses tem esse colchete. Porque o comando média, ele funciona para um vetor,
para um conjunto de dados. E eu estou gerando ali um conjunto de dados com dois valores, máximo de x e mínimo de x, como se fosse um vetorzinho com dois elementos, e estou pedindo para ele calcular a média dos dois. Você poderia fazer de outra maneira, tá? Pegar máximo de x mais mínimo de x, somar e dividir por 2, daria, obviamente, o mesmo resultado. Tá? Então, seria aí o mid-range da tua amostra. Pergunto, tudo bem por enquanto? Tá dando para sobreviver? Estamos sobrevivendo. Isso aí. É tranquilo. Eu vou mandar para vocês essa lista, né, detalhada, assim, com esses exemplos. Obviamente, eu não quero que vocês decorem nada, eu quero que vocês tenham referências para uso, né, e vai ser a necessidade que vai gerar o aprendizado, né, conforme vocês precisarem aí, vocês vão ir consultando, explorando as ajudas, mas pelo menos já deu para ver que as funções básicas estão todas ali presentes para uso imediato. Bom, vamos então aproveitar mais um pouquinho aqui dentro dessa nossa caminhada e vamos pegar esse gancho aí nos histogramas. Deixa eu só te perguntar uma coisa bem rapidinho. Fala. Quando esses arquivos TXT que você gerou, por exemplo, lá no LAMPS, quando a gente usava no período passado, eu tinha esses arquivos. Uhum. Mas, por exemplo, nos meus dados, eu não tenho um arquivo TXT, eu preciso montar as tabelas. Uhum. Aí, eu normalmente monto elas no Excel. Eu consigo importar do Excel para o MATLAB ou eu preciso construir no bloco de notas? Não, então, você consegue sim, tá? Tem comando que é import XLS, né? Ele importa direto do Excel, né? E ou você monta a tua tabela no Excel, você tem ela lá por algum motivo, tá? Você copia tudo e cola no bloco de notas. Também, o próprio bloco de notas vai dar os espacinhos ali entre os valores, tá? E você vai conseguir fazer. Aproveitando, pegando o gancho na tua pergunta, os equipamentos mais recentes, né, ou pelo menos alguns equipamentos recentes, eles têm exportado dados em outro padrão que não apenas TXT, tá? Que é um padrão chamado CSV. Eu não sei se vocês já ouviram falar. CSV, Comma Separated Values, né? Valores separados por vírgula. É um padrão de gerar tabelas, tá? E aí o Excel sabe ler isso, o MATLAB sabe ler isso, então você consegue importar dados no padrão CSV também. E a vantagem desse CSV é que é um arquivo intercambiável para Excel, para bloco de notas, você abre de qualquer forma. Então tem essa versatilidade. Mas assim, particularmente, é legal você trabalhar com o bloco de notas porque ele é o arquivo mais básico de todos, né? Você não tem armazenamento de informações com padrões de letra, formatação, tabulação, nada disso, né? Então ele é muito, muito basicão, né? E se você estiver lidando, por exemplo, a Roberta mencionou no programa que ela aprendeu a usar e tal, e tinha arquivos de dados. Bom, algo que ficava fácil de acontecer é você gerar arquivos de dados com 1 milhão de dados. Tenta, só bota aí a brincadeira para você. Tenta manipular isso no Excel. Tenta fazer um negócio muito simples, ó, selecionar todo mundo. Vai lá, né? Abre teu Excel, joga 1 milhão de dados, vê o que vai acontecer, né? Então, tenta gerar um gráfico. Para ver o que vai dar, né? Então, você vai ficar em apuros aí quando você tiver um volume muito grande de dados, em função da natureza do teu equipamento, da tua fonte de informação, do teu modelo, né? Você vai ter uma facilidade muito grande de gerar dados, porém, uma dificuldade muito grande de tratá-los. E aí não adianta nada, né? Então, uma das potências, né, do MATLAB é você poder tratar dados com muita eficiência.
fica aí essa hashtag, fica a dica, né, para você. Professor, Diga aí, Paulo. sobre Não, Pedro. esse comando de importar a tabela do Excel. Aham. Aí no caso a gente tem que ter um arquivo de Excel só com uma tabela, né? Porque eu imagino que numa no mesmo arquivo do Excel eu posso montar várias planilhas. Sim. Posso ter várias tabelinhas, assim, E você gráficas, pode enfim. dizer qual planilha que você quer usar. Tem como selecionar o conjunto de células que eu quero que ele pegue? Tem. O Algo comando assim. de importar dados da planilha do Excel, de arquivos do Excel, ele é bem detalhado, assim. Você consegue Você já acessar. direciona, né? Isso, exatamente. Falo isso por experiência própria, né? Uma vez eu estava ajudando uma pessoa que estava trabalhando com dados da OMS, né, que estão na moda aí, OMS, tá, tudo é OMS agora. E aí a OMS tem os conjuntos de dados lá em Excel, disponíveis, abertos na internet, que são os arquivos assim, Excel, tipo com 17 mega de informação, dados de saúde de todos os países. E, nossa, arquivos gigantescos, uma maluquice aquilo. E aí, beleza, para fazer a análise que a gente estava querendo, tinha que pegar de uma determinada planilha do arquivo do Excel, numa determinada região da planilha que era onde os dados estavam apresentados. Então você conseguia lá cirurgicamente pegar aqueles dados e fazer a tua análise. Sim, entendi. Exatamente isso que eu estava pensando, tá? Mas dá sim, dá sim. Agora, em último caso, né, se você... Porque assim, isso vai demandar manipular um arquivo, imagina, de 17 mega, ele vai ter que carregar algo muito mais pesado. Se você puder limpar essa tranqueirada toda de dados que você vai usar, talvez você tenha um processamento mais rápido. Aham. Né? Mas aí, bom, se você Sim. quer fazer uma coisa força bruta, tem como. Professor, Diga. o MATLAB ele pega arquivo e conjunto de dados do estatística também? Olha, não sei dizer a priori, assim, o que um arquivo de dados do estatística tem de diferente? Né? Eu te devolveria a pergunta. Né? Porque, olha só, se você armazena o teu conjunto de dados num arquivo texto, eu nunca usei o estatística, eu não sei como é que ele lida com essas coisas. Mas se esses dados estão na forma de um arquivo texto, simples, puro, você vai ter total possibilidade de uso aqui no MATLAB, tá? Usando o import data, coisas desse tipo. Como é que você sabe se o arquivo de dados lá do estatística ele está na forma de um arquivo texto padrão? Tenta abrir esse arquivo usando o bloco de notas. Botão direito do mouse, abrir como, e ver se os dados estiverem lá, ele é legível. E aí, você na hora de fazer o import data, você não precisa ser .txt, não precisa, tá? Pode ser .log, .dat, .paulo, ponto brabo, ponto que você quiser. O problema é a forma como o arquivo está construído, tá? Então, às vezes, sei lá, o estatística pode salvar um arquivo de dados simples na forma, sei lá, dados.stat, não sei se é isso, .s, qualquer coisa. Mas o que mais importa é a estrutura do arquivo em si, né? E aí você importaria os dados da mesma forma, colocando lá a extensão dele, o nomezinho dele, sem nenhum problema. Tá? Ok. Beleza. Obrigado. Né? Bom, vou fazer mais uma brincadeira aqui com os histogramas, que é fazer o seguinte. Tem um comando chamado histFit. Isso é um ajuste de histograma, né? Vamos ver o que isso vai devolver pra gente. Carregando aí, processamento um pouquinho mais lento e tal, mas... Olha, garoto, que legal. Ele trouxe para nós, né, uma informação do ajuste, né, de uma distribuição para aquele conjunto de dados. Tá? Então ele passou aqui uma curva, né, que aproxima o teu conjunto de dados, ou seja, pensando numa distribuição normal, essa seria a melhor gaussiana
que se ajustaria ao teu conjunto de dados. Tá? E ele faz uma separação em classes automática, usando o comando dessa forma que eu apresentei, né? Ou seja, muito, muito prático. Porém, esse comando é cheio de opções. Tá? Então, se você entrar lá no help do HistFit, você vai ver como usar outras distribuições, botar outras, aumentar o número de classes, coisas desse tipo, tá? Para ajustar do jeito que você quiser. Então, assim, existe um padrão de uso do comando que é automático, ele te dá lá uma resposta, né? O MATLAB precisa ser vendido, ele precisa dar respostas rápidas, mas você consegue manipular o uso desses comandos. Então, isso é bem, bem legal. Fazer histograma, tá, gente? Vocês estão vendo, pô, bobeirinha, né? Só gerar essa figura. Isso não é nada trivial, tá? Você tem um problema de contagem, um problema de organização, essa separação em classe, número de classes e tal. Fazer esses gráficos nesse formato, né? Isso não é muito simples, não. Tenta fazer lá no Excel, pra você ver, né? Como é que você vai... As voltas que você vai ter que dar para fazer essas coisas direitinho lá. Beleza. Vamos ver mais um pouquinho das coisas relacionadas àquele final da aula passada, referente a pequenas amostras, né? Bom, algo que sempre incomoda o usuário das técnicas de análise de pequenas amostras, tá, da câmera aqui no lugar, é aquela questão de consultar as tabelas, né, da distribuição T de student Q quadrado, né? Aquilo era meio chato, né? Você ficava um pouco angustiado ali com aquele volume de números e não saber usar direito a tabela. Então, tem uma boa notícia para você. A gente tem comandos que devolvem os valores daquela tabela, igual na TV, né? Agora a gente vai falar de coisa boa, né? Então, são comandos que devolvem aqueles dados lá daquelas tabelas de distribuição T de student Q quadrado. Comandos muito simples, tá? Então, dá um home aqui. Então, o comando, eu vou colocar uma forma do comando e vou explicar o que ele está fazendo. Tá? Vou explicar o que ele está fazendo. Vou colocar aqui tinv 97511 e vou dar Enter. Vamos ver do que se trata isso. Deu essa resposta aí. Esse valor que está aparecendo aí na tela, ele se refere à tabela lá da distribuição T de student para o T0975 e o 11 representa o N-1, né? Significa que a amostra tem 12 elementos. 11 é o número de graus de liberdade. Tá? Então, assim que a gente vai usar o comando. Esse é o T0975 para graus de liberdade igual a 11. Graus de liberdade é o número de elementos ali da amostra menos 1. Da mesma forma, nós temos, em relação àquela tabela lá do Q quadrado, usando o comando Q2inv, né? Então, Q quadrado inv 097511. A vantagem desses comandos é que você pode trabalhar com outros valores ali daquele intervalo de confiança, né? Porque a tabela tem ali uma certa limitação, que é o que está na tabela, é muito prático, né? É o que quase todo mundo usa, mas aqui você fica com uma certa flexibilidade, porque ele vai calcular direito, usando as integrais lá, o valor direitinho. Tá? Mas, para não ficar só na consulta de dados da tabela, vamos fazer uma pequena praticazinha de calcular os limites do intervalo de confiança para a média e para o desvio padrão.
né, que é algo que, na verdade, essas tabelas servem para isso, para calcular os limites do intervalo de confiança, da média e para o desvio padrão. Algo que era fundamental para nós, é o tamanho da amostra. Né? Lembra, a gente precisava dessa informação, entrava lá na divisão do cálculo daqueles fatores ali do intervalo de confiança. Então, ó, vou colocar aqui N, vai armazenar para mim a informação do tamanho da amostra. Então, ó, length X, comprimento de X. Vou botar aqui o ponto e vírgula. Então, vejam, ó, aqui na variável N, está guardado o valor 1000. Tá? 1000 com o tamanho do vetor que guarda essas amostras. Beleza. Então, vamos calcular esses limites aí do intervalo de confiança. Lembrando, né, que esse 0,975, lá da consulta da nossa tabela, de student aqui quadrado, se você não lembra, dá uma revisada na nossa última aula para você ver os exemplos e o uso que a gente fez daquilo, estão associados a um intervalo de confiança de 95%. Né? Não sei se você lembra que tinha aquele 2,5 para cada lado, né? Isso gerava esses 975 ali. Então, 95% é a referência para a gente calcular o intervalo de confiança. Bom, então vamos calcular os extremos. Primeiro para a média, depois para o desvio padrão. Eu vou, por opção, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Vou fazer aqui de um jeito só para a gente se organizar. Eu vou criar nomes aqui de variáveis, para nós guardarmos direitinho essa informação. Dar nomes de variáveis tem uma certa arte, tá? Convém que você escolha nomes que sejam transparentes para um futuro usuário do seu código, das suas estruturas do MATLAB, né? Imagina, eu vou pegar lá uma variável, conjunto de dados, vou chamar Roberta. Pô, qual a vantagem disso? Ninguém vai entender do que se refere. Então use o nome das propriedades que você está usando, né? Evite nomes muito gerais. Usa underline, essas coisas para dizer o que você está fazendo. Tá? Então tenha um certo capricho na hora de montar esses códigos do MATLAB para que eles sejam o mais transparentes possível. Mas por enquanto a gente está usando o Command Window, então a gente ainda está usando o MATLAB como uma calculadora. Então, por enquanto a coisa ainda não está tão grave. Mas eu vou colocar aqui, né, para a gente começar a se acostumar, uma variável chamada, olha o nome que eu vou dar, limite do intervalo de confiança para a média. Esse é o nome da variável, licmin. Vou calcular o L se refere a lower, né, de mais baixo ali, né? Então vai ser o limite inferior do intervalo de confiança. Tá? Então, como é que é? Lembra da fórmula? Era a média menos um fator associado à distribuição de t de student vezes o desvio padrão dividido por raiz de n-1. Né? Isso para os dois lados, para o inferior e para o superior. Então vamos colocar isso aqui, ó. Média de x menos tinv 0,975 n-1. N ele já sabe quem é, ele determinou aqui, vezes std de x dividido por raiz quadrada de n-1. Tá? Então é justamente a expressão que está lá na nossa discussão da aula passada. A fórmula do intervalo de confiança, do limite inferior do intervalo de confiança para a análise da média da amostra, a 95%. E aí tem o 0,975 aqui. Da mesma forma, sou preguiçoso, não quero copiar o comando todo de novo, escrever tudo na tela. Seta para cima no teclado, voltou ele todo, e vou fazer as modificações, que são pequenas. Né? Vou colocar aqui o U de superior, upper, e trocar aqui o menos por um mais. Maravilha.
Então tá aí, ó. O que eu digo? Vamos interpretar esse resultado. Vamos interpretar. A parte mais importante desse curso é entender o sentido dessas métricas. Senão é só número, né, numeralha, e aí a gente vai se perder nessas análises. Isso significa que a média da população, a média do universo, está com 95% de confiança entre esses valores aí calculados, que foram determinados a partir de uma amostra. De outra forma, para ler a frase, a amostra permitiu determinar a média do universo, estando entre esses valores aí inferior, inferior ou superior, com 95% de confiança. Tá? Se eu mudar a amostra, terei outra faixa de valores. Se eu mudar o tamanho da amostra, terei uma faixa de valores mais apertada. Quanto maior a amostra, mais eu garanto que ela vai estar próxima ali do valor que eu quero. Tá? Então essa é a faixa que a amostra permite eu falar sobre a média da população, né, a partir dessas análises de pequenas amostras. Tá? Mesma forma fazemos para o desvio padrão. Então vou colocar aqui um leak STD. Tá? Você chama do jeito que você quiser. Estou tentando colocar aqui só alguma coisa razoavelmente transparente. E para o desvio padrão, a contabilização era da seguinte maneira, lembrando das formulazinhas lá da aula passada. Desvio padrão de X, vezes raiz quadrada de N, então, desvio padrão vezes raiz quadrada de N, dividido raiz quadrada, aí tem, agora a gente vai usar aqui quadrado, que 2inv 0,975 n menos 1, tá? Ficou na dúvida? Vê os slides, assiste de novo a aula passada lá para você lembrar desses intervalos. E da mesma maneira, se eu quiser o limite superior dessa análise a 95% do desvio padrão do universo a partir dessa amostra, eu tenho que mudar aqui para 0,025, tá? Associado ali ao 2,5% em cada extremidade. O desvio padrão, usando ali que quadrado, tinha essa coisa do 0,025, 0,975. Tá? Então, garanto que o desvio padrão do universo esteja entre esses valores, com 95% de confiança, a partir dessa amostra aí que a gente está trabalhando. Pô, isso dá um ganho na tua análise dos teus dados do que simplesmente dizer média de desvio padrão. Pô, quando você está dizendo média de desvio padrão dos dados que você tem simplesmente, você está se restringindo a eles, como se eles fossem a verdade universal. Não, eles são a verdade amostral. Né? Se alguém vier com outra amostra, vai encontrar outros valores. Então, se você tenta dizer alguma coisa sobre o universo, né, você está dando um tom mais científico e generalista na tua abordagem desses dados. Tá? Então, tem vantagem. Como eu falei, o pessoal ainda explora pouco essas métricas, mas se vocês passarem a usar essas coisas, vocês vão dar um upgrade ali substancial na análise de dados de vocês. Estava até conversando com o Luiz na semana passada sobre essas coisas. O Luiz é o professor que vem depois de mim, né? Falando que parece que estabeleceu uma cultura de não analisar direito as coisas. E hoje em dia a gente tem ferramentas muito práticas, né, para você saber fazer essas coisas com uma certa tranquilidade. Tá? Bom, mais um pouquinho aqui, né, para a gente avançar na nossa conversa.
né? Ó, algo que também vale a pena mencionar. Já estamos começando a estruturar umas formuletazinhas, né? Mas aí isso ainda tem uma cara de calculadora. Se você, por algum momento da sua vida, se você lidou com alguma calculadora mais parruda, tipo aquelas famosas HP, né? O pessoal tinha aquelas calculadoras caras, gráficas e tudo mais. Quem já usou aquilo já manipulava umas formulazinhas assim em alguma medida, né? Então não é algo tão diferente. E até mesmo, convenhamos, no Excel você já coloca fórmulas lá na barra de fórmulas, tem uma cara como essa, né? Então não vamos também ficar usando o Excel com todas as suas limitações só para fazer média e desvio padrão, né? Aí, coitado, né? O cara que programou ali o Excel está pensando em usos mais potentes da ferramenta. Bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Identificação de outliers, algo legal assim para a gente pensar quando a gente está diante de um conjunto de dados. Dá um home aqui na tela para subir o cursor. Eu vou colocar aqui um conjunto de dados equivalente àquele que a gente analisou na aula, tá? Então, vou colocar aqui na forma de um vetor. Eu vou até fazer diferente. Antes de colocar aqui o conjunto de dados, eu vou dar uma limpada nesse emaranhado de variáveis que a gente tem aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Clear. Limpei o meu workspace, tá? Beleza. Então, vou construir aqui um vetor pequenininho com alguns dados. Lembra? A gente terminou a aula passada fazendo aquela análise de outliers e a gente fez a nossa reflexão em cima de um vetor que, salvo qualquer erro meu, era exatamente esse daqui. Eu vou colocar o ponto e vírgula porque eu estou vendo aqui exatamente o que ele está escrevendo, não preciso que ele replique para mim a resposta de novo. Tá? Aqui, um vetor de uma linha, 12 colunas. Beleza? Coisa bastante simples. Vou colocar aqui um comando muito simples para a gente fazer essa identificação de outliers, tá? Que é o comando de boxplot, né? Boxplot é uma ferramenta bastante útil para esse tipo de análise. Então, vou colocar aqui boxplot x. Vamos ver o gráfico gerado fazendo as continhas. Opa. Aqui. Tá vendo? Ó? Ele gerou o boxplot fazendo aquelas cercas, né, da análise e dizendo, olha, esse cara aqui de cima, deixa eu ver até se ele me dá informação. Não. Dá. Não. Ah, dá. Ele tá aqui, ó. Na minha caixinha de figura, se eu habilito esse botãozinho aqui, que parece que tem um cartazinho amarelo, eu posso clicar nas coisas, ó, e aí ele vai me dizendo, né? Aqui, ó, mediana. Lembra? A gente usava mediana. Máximo, mínimo, número de pontos, né? Bota aqui nesse que está fora, ó. Valor de outlier, 144. Distância para mediana. Número de intervalos interquartílicos para mediana. Aqui, ó. A cerca adjacente, 112. O percentil 75% ali, 101 valor e tal. Então eu consigo até tirar valores daqui, né? E está dizendo, ó, esse cara aqui tá fora. Esse 144 aqui é um outlier. Tá marcado aí pelo boxplot. Quer saber mais sobre o boxplot? Confira o help do comando. Help boxplot vai abrir toda a documentação para você ver opções e como que ele foi concebido e construído. Tá? A gente viu na nossa aula uma das abordagens de construção desses boxplots. A gente acabou fazendo isso, né, no PowerPoint, assim, uma imagem, né, daquelas cercas lá que a gente usou para analisar, mas tem outras abordagens possíveis.
Beleza, pessoal, vamos dar mais uma caminhada aqui antes da gente mudar radicalmente de uso aqui do MATLAB. Só mais um detalhezinho que a gente precisa analisar, tá? Que é o seguinte. Beleza, a gente está lidando com vetores, vetores, vetores. E se eu quiser lidar com matrizes? Tabelas grandes assim, tem cara de matrizes, né? Então, olha como é que a gente constrói uma matriz no MATLAB. Muito simples. Vou construir aqui uma matriz C. E vai ser uma matriz de 1 até 9, todos os valores que eu vou organizar. Uma matriz 3x3, daquelas bem basiconas. 1, 2, 3, ponto e vírgula, 4, 5, 6, ponto e vírgula, 7, 8, 9. Opa. Fechar aqui com colchete. Ponto e vírgula separa as linhas e os espaços separam os valores em cada linha. Tá aí a sua matriz para você analisar. Eu quero acessar um determinado valor ali da matriz. Por exemplo, segunda linha, terceira coluna. Bom, para você que está vendo aí na tela, segunda linha, terceira coluna, seu óculos está em dia, você identificou ali o valor meia dúzia, né? Segunda linha, terceira coluna, 6. Como é que a gente acessaria esse valor? Muito simples. C, 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Tá? Então, primeiro elemento de respeito à linha, o segundo elemento de respeito à coluna. Tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui algo que pode ser útil também. Aproveitando que a gente está com esse vetor X aqui na tela, vou fazer uma operaçãozinha com ele. Vamos ver o que vai dar. Eu vou dizer o seguinte. Ele está na forma de vetor linha, certo? Quero mudar ele de posição, quero inverter, botar ele na vertical. X igual a X transposto. Inverti ele. Tá? E eu vou criar aqui, só para fins de exemplo, um vetor y que tem como valores a raiz quadrada dos elementos de x. Tá? Por quê? Porque eu pensei nisso agora. Foi a única coisa que me veio na cabeça aqui. Tá aí, os valores. Tá? O que eu quero fazer com esses dois vetores que têm, obviamente, o mesmo tamanho? Eu quero colocar eles na mesma unidade, no mesmo elemento ali, na mesma matriz. Quero montar a matriz, ou de outra forma, uma tabela com esses valores na mesma variável ali do MATLAB. Legal. Vou chamar aqui uma matriz D, que vai... Olha a estrutura, hein? Bastante simples. Na forma aqui de um vetor, uma matriz, vou dizer, olha, tem o vetor X e tem o vetor Y. Como se eles fossem elementos de uma matriz. Apareceu esse 1 vezes 1 a mais 2, isso aqui é 1 vezes 10 elevado ao quadrado, tá? Multiplicando todos os elementos para ter uma representação mais compacta. Tá? Então aqui, se você multiplicar por 100, né? 75, 69, 84, 112, 74. Mas vejam, agora eu tenho uma matriz D com 12 linhas e 2 colunas. Tá? Então, matriz aí. Bom, beleza. Como é que tá? Todos vivos? Entendendo a ideia? Tá dando para seguir? Ok, professor. Maravilha. Sim, tá bom. Professor, o senhor Diga. pode só subir ele que eu quero ver a variável Sim. x de onde que Aqui? veio. Como é que o senhor definiu essa variável? Onde é que o senhor Foi- definiu? Tá, o senhor botou valores aleatórios. Tá. Isso. Tá. Fala aí, Camila. Tá tudo certo, professor. Ah, Obrigada. beleza. Pô, se toda mãozinha levantada fosse para isso, tá, Eu com a acho vida que eu ganha. levantei sem querer. Ah, beleza. Desculpa. Não, sem problema. Que isso,
Sem galho. Maravilha. Tá. O que a gente vai fazer a partir de agora? Aí, meus camaradas, agora vocês saíram, estão começando a sair, dando os passinhos ali para sair do nível mini júnior, para começar a se tornar alguém que vai conseguir colocar lá no LinkedIn que sabe alguma coisa de MATLAB, tá? Que é um dos passos mais importantes aqui do uso do MATLAB, que não é ficar usando aqui o Command Window como uma espécie de calculadora parruda. Você pode usar mais, né, de forma mais intensa o MATLAB, que é construindo os scripts, né, que são os programas do MATLAB. Usar o MATLAB como, de fato, uma linguagem de programação. Aí a gente sobe de patamar. E aí eu garanto a vocês, que se vocês passarem a usar o MATLAB, eu não ganho nada do MATLAB para fazer propaganda, tá? Só reconhecimento da potência dele, dar o louro a quem merece. Vocês, de qualquer área de trabalho aqui desse grupo, todos, a Bruna, Alexandre, Paulo Brabo, Wellington, Rômulo e tal, pessoal da química costuma ser um pouco mais teimoso, um pouco mais resistente, mas eu insisto, se vocês investirem nisso, em aprenderem pelo menos, umazinha só, uma linguagem de programação, vocês vão ter condições de dar um salto substancial na capacidade científica de vocês. Tá? E aí, por que o MATLAB? Porque o MATLAB é uma linguagem que a gente chama de alto nível. São linguagens cujo uso é muito transparente. Você não fica se preocupando com muitas coisas estruturais que as linguagens de programação exigem. Por exemplo, se você fosse trabalhar com C, que é uma linguagem muito usada, você tem que, antes de começar a dar qualquer ordem para o MATLAB, você tem que se preocupar com uma série de coisas, tipo, qual tipo de variável que você vai usar, como é que você vai alocar memória, como é que isso, como é que aquilo e tal. No MATLAB não, você vai simplesmente usando, né? E vai tirando vantagem dessa facilidade de uso. É, sem sombra de dúvidas, uma das linguagens de programação mais simples de usar, tá? Existem outras, obviamente, tá? Mas diria que talvez seja, no âmbito das ciências, a mais usada no mundo, né? Então você ainda vai ter a possibilidade de usar ferramentas prontas, trocar informações com outras pessoas da área, né? Mas vamos brincar da seguinte maneira: o MATLAB é quase que o inglês da ciência. Quase que o inglês da ciência, né? Você tem lá o inglês, você tem que usar o inglês para trabalhar no teu artigo, né? Você tem uma linguagem, né? Pensando em linguagem como idioma, né? Que é o MATLAB, que tem essa potência de capilarização universal, tá? Tem outras, o C, Fortran, muito importantes e tal, mas são mais difíceis para uso de quem não tem experiência em programação. Agora está na modinha o Python também, todo mundo Python, programando em Python e tal, né? Muitos programas importantes sendo construídos em Python, mas ainda assim o Python tem uma estrutura mais, vamos dizer assim, clássica de uma linguagem de programação. Exige que você fale muita coisa antes de começar a fazer qualquer coisa, tá? Bom, então, se vocês... Professor, uma curiosidade. O senhor Diga sabe aí. qual é o nome da linguagem do MATLAB? Ou é uma linguagem própria? MATLAB, sei lá. A gente fala em linguagem MATLAB. MATLAB, tá? Tá. Apenas como curiosidade, assim, a concepção do MATLAB, ele foi construído em cima do C. Tá? Eu ia falar isso. Eu acho ele parece um C melhorado. Isso. Quando Um eu C vi o sem MATLAB frescura. pela primeira vez. Eu lembrei logo do C também, porque eu tive C, né, no básico do IME. Uhum. Aí quando eu cheguei na química que eu vi, eu achei bem semelhante, só que lógico, né? Bem melhorado. É um C easy. Então, sem dúvida. Tinha que ser parecido mesmo. Mas aí eu não preciso ficar carregando bibliotecas e tal, né?
Quem falou, não vi? O professor, acho que aqui também tem a vantagem dos espaços, né? Porque tem muitas linguagens que, às vezes, você dá um espaço e você acaba não conseguindo rodar. E o MATLAB não tem essa dificuldade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá? E em comparação com o C, você que é da matemática, tem alguma experiência, imagino que tem uma vantagem substancial do MATLAB em relação ao C. Tá? Se você fosse manipular matrizes, coisas que vão aumentando de tamanho conforme o uso, né? Você vai fazendo um tratamento de dados, vai botando linhas na tua variável e tal. Isso chegava num problema de programação chamado alocação dinâmica de memória. Caramba, que saco aquilo, entendeu? Era muito chato. E no MATLAB esse processo é automático. Entendeu? Então, ele tá pouco se lixando. Ele até te avisa. Fala, ele bota lá uma bandeirinha dizendo: cara, olha só, preste atenção. Você está fazendo alocação dinâmica de memória. É isso mesmo que você quer? Porque é um processo mais custoso do ponto de vista de processamento. Mas é automático. Tá? Então, se você está consciente do preço em custo computacional que você vai pagar, que para o que vocês vão fazer, arrisco dizer que praticamente todos não vão enfrentar dificuldade de processamento com relação a isso, né? Eu penso talvez no Pedro, Ramires, quem mais aqui? Rômulo, pode até ser que tenha alguma coisinha mais complicada do ponto de vista assim, de um maior processamento. Camila, não sei, depende do software que ela vier a usar, mas via de regra ninguém vai ter esse problema. Qualquer notebook comprado nos anos 2006 vai ser suficiente para você fazer muita coisa para a sua tese, sua dissertação. Bom, então, para a gente dar esse salto, né, na nosso uso do MATLAB, nós vamos criar uma entidade chamada script. Você pode fazer de duas maneiras. Tá? Uma delas, para você que é um usuário viciado de Windows, é clicando. Tá? Então tem um botão aqui, um cantinho chamado Novo Script. Tá? Você vai simplesmente clicar nele e vai abrir uma janela diferente que tem até o nome direitinho aqui, ó, editor. Né? É como se fosse um TXT. Tá? Como se fosse um TXT. Inclusive você consegue abrir essas coisas no bloco de notas. Ou rodar algo que você tem escrito no bloco de notas. Então, bastante simples. Notem algumas particularidades aqui do editor de scripts do MATLAB. Não tem aquele maior. Tá? É como se fosse um documento texto mesmo. E você vai trabalhar com ele escrevendo os comandos, uma ordem lógica do que você quer fazer, e num dado momento você vai mandar rodar. Ele vai executar sistematicamente, ordenadamente, aqueles comandos, de forma que você execute um conjunto mais complexo de operações. Tá? Bom, da mesma forma como a gente precisou tomar cuidado com relação ao uso de variáveis e arquivos, a gente também precisa dar uma olhada. Onde nós estamos, diretório de trabalho, e esses scripts agora eles têm uma vantagem que eles são salváveis. A gente salva eles no computador para ir trabalhando em cima deles, melhorando, ajustando, trocando e tal, como se a gente estivesse montando um programa próprio. Detalhes. Vamos salvar esse script aqui que não tem nada por enquanto. Então vai abrir uma janela na área de trabalho, que é a área onde eu estou trabalhando, e vou colocar aqui meu script. Beleza, mudou o nome, apareceu aqui, ó, meu script.m. .m é a extensão padrão do MATLAB. Tá? Então, esses programinhas do MATLAB têm essa extensão .m. Cuidados para dar nome a esses scripts. Cuidado, atenção, bandeira amarela, animais cruzando a pista. Não coloquem espaços nos nomes,
Caracteres especiais, acento, cedilha, evitem essas coisas. Não usem, porque vai dar problema. E nem comecem o nome dos scripts por números. Tá? Tipo assim, 2020, underline, Priscila Richa. Não, faz ao contrário. Priscila Richa, underline, 2020. São essas três detalhes que você precisa atentar para dar nome aos scripts. Evitar caracteres especiais, começar por números e não ter espaço. Se você quiser separar o nome ali, coloca um underline. Meu underline script. Underline ele entende bem. Usem e abusem de letras maiúsculas e minúsculas. Isso separa palavras com uma certa transparência e tal. Isso é normal. Beleza. Algo que também a gente pode fazer nos nossos scripts, o que é legal, é você colocar um comentário para você lembrar o que você estava pensando quando escreveu aquela ordem para execução. Bom, vamos então começar aqui a montar um programinha bem bobão, para a gente fazer uma regressão linear de um conjunto de dados. O curso tem esse viés, de certa forma, prático. Vamos fazer isso aqui no MATLAB, tá? Então, eu imagino que você tenha baixado, se ainda não fez, o faça, os arquivos dados1.dat e dados2.dat que estão lá no diretório do Teams. Se ainda não fez, jogue esses arquivos na área de trabalho, porque é nosso diretório de trabalho, a não ser que você esteja trabalhando em outro diretório. Se você baixou e ainda não colocou na área de trabalho, coloque por gentileza. Bom, eu já baixei aqui, vamos carregar esse arquivo de dados chamado dados1.dat. Note que esse arquivo nem é .txt, tá? Ele é um mero arquivo chamado dados.dat. Tudo bem? Então, estou colocando aqui, ó, data. Olha o que eu vou fazer. Data, vou jogar na variável data, load, dados1.dat. Load, dados1.dat. Tá aqui esse ponto e vírgula. Beleza. Isso já é um programa no MATLAB. Só isso, já é um programa, tá? Já é um script. Eu vou salvar aqui. Salvar. E aí, como é que eu rodo isso? Tem um maravilhoso botão aqui, tipo play, né? Você tem naquele vídeo cassete que está guardado lá no seu armário. E aí você vai clicar nele e ele vai jogar aqui na variável data. Olha, um conjunto de dados com 6 linhas e 2 colunas. Ah, legal. Pô, eu carreguei esse conjunto de dados, eu nem tinha aberto para saber o que era. Vamos ver quem é esse arquivo data. Ah, desculpa. Não, é aqui não. Vou botar aqui no Command Window. Tá aqui. Quero ver. Só dar uma olhada. Ah, tá aqui, ó. Meu conjunto de dados é esse aqui, né? 6 pontinhos aí. Certamente você teria muito mais do que 6 pontinhos, mas vá lá. O que eu quero fazer? Eu quero dividir esses dados que eu estou vendo aqui na tela, jogando num vetor X e num vetor Y. Só para fins de organização, eu quero separar esses dados em dois vetores, X e Y, tá? Você pode querer fazer isso. E aí a gente vai fazer da seguinte maneira. X igual a data. Olha a sintaxe aqui, hein? Presta atenção. Vou fazer e depois explicar. 2 pontos, vírgula 1. O que isso quer dizer? Quando tem assim o 2 pontos vazio, significa todos os elementos, todas as linhas, primeira coluna. Todas as linhas, primeira coluna. Ou seja, vai pegar essa galera aqui. Todas as linhas, primeira coluna. E no Y? Data. Todas as linhas, segunda coluna. Aqui, run.
Ah, legal, ó. Separou em X e Y esses valores aqui. Ah, legal. Pô, isso aí já me permite fazer um monte de coisa, né? Trabalhar esses dados, fazer todas aquelas métricas estatísticas e tudo mais. Bom, falei, nossa, mas tem um conjunto aqui, né? Quando eu comecei a rodar esse script, já tinha algumas informações armazenadas aqui. Tem figura aberta, tava meio caótico o uso do MATLAB. O cara tava tão insano ali usando que do nada começou a programar e tinha um monte de coisa ali usando. Eu recomendo que para todos os scripts, pelo menos nessa fase que vocês estão aprendendo, vocês usem 3 palavrinhas mágicas para dar aquela zerada assim no MATLAB. As palavrinhas mágicas sempre ali na primeira linha dos scripts. Clear, CLC e close. O que isso vai fazer? Clear, apaga todas as variáveis que estão armazenadas. CLC, limpa o command window. Close, fecha tudo que é janela do MATLAB que está aberta, em especial das figuras. Tá? Então, clear, CLC e close. Já dá aquela zerada assim. Ó, percebam que deu uma limpada aqui no workspace, a figura, porventura, estava aberta, fechou, o command window está zerado. Show! Nosso programa aí está com 4 linhas. Programa profissional, software parrudo aí que você usa, quantas linhas costuma ter? Ah, camarada, um programa assim costuma ter centenas, milhares de linhas, né? Mas aqui as nossas aplicações são muito simples, né? Então, a gente, na verdade, está usando uma linguagem de programação para fins de computação matemática. Vamos fazer um ajuste linear desses dados, né? Regressão linear, ou seja, tentar aproximar esses dados por uma reta. Vamos tentar? Bom, para isso, a gente vai usar o comando polyfit. Polyfit, tá? Notem como que eu vou usar esse comando polyfit. Esse uso que eu vou fazer, obviamente, já é baseado em alguma experiênciazinha no uso desse comando. Então, vou dizer o seguinte, olha. Ô, MATLAB, guarda para mim nessa variável C os coeficientes, C de coeficiente, do ajuste da regressão linear desses dados guardados em X e Y para eu usar depois. Então, eu vou usar o comando polyfit com base em que variáveis? X e Y. E eu vou dizer que a regressão é linear. 1. O comando polyfit ele faz ajuste polinomial. E quando eu digo ali aquele 1, eu estou dizendo que é um polinômio de primeiro grau, ou seja, uma reta. Tá? Então, algo bastante simples. Eu vou dar um run aqui. Olha o que ele falou aqui, olha. Tenho esse conjunto de dados, e apareceu para mim aqui 20 e 3, 7, 6, 19 tal. 2 valores. Bom, de alguma forma, esses valores aí que aparecem na tela estão associados aos coeficientes da equação da reta, né? Y igual a ax mais b. A gente só precisa identificar um e outro, tá? Então, eu vou colocar aqui umas anotações só para ver essa prática de colocar comentário. Vou colocar aqui, ó, %. O que isso faz? Reseta variáveis, command window e janelas. Tudo que está em comentário ele não executa. Lê os dados do arquivo. X recebe a coluna 1 de data.
y recebe a coluna 2 de data. O que o polyfit faz? Ajusta os dados à reta y igual a ax mais b. Ah, então, Jackler, você está me dizendo que existe uma ordem para a leitura desses coeficientes? Sim, e a ordem é essa daí. Vou colocar aqui o seguinte, joguei na variável c os dois coeficientes, mas eu quero separar eles. Por exemplo, eu posso usar desse jeito, ou posso separar em valores diferentes. Então, vou dizer, olha, que o A daqui, do ax mais b, vai ser C1, C maiúsculo, né? Cuidado com isso. E o B vai ser o C2. Só para fazer um cara crachar aqui, tá? Com ax mais b, você poderia usar direto C1 e C2, tá? Mas aqui eu só estou separando, usando um pouco excessivamente essas variáveis, só para se tornar bastante simples. Tá? Beleza. Então vou executar aqui. Ó, A igual a 20, B igual a 376. Está aqui, já está feito o teu ajuste linear desses dados. Ah, mas você que é viciado lá no Excel, né? Você curte valores de R e R2, né? Você tem uma certa fixação por ver ali a correlação dos teus dados. Ah, não tem problema nenhum. A gente consegue fazer essa análise da correlação linear usando um comando que se chama coef x e y. Esse comando ele gera, vou botar aqui, algo que a gente ainda não sabe o que é isso, tá? Mas ele gera isso, que é a matriz de correlação. A gente ainda não sabe o que é isso. Mas a gente vai precisar de um elemento dessa matriz de correlação. Vocês podem conferir o help do comando, tá? O elemento é esse aqui, 1, 2. São os elementos, essa matriz de correlação, a gente vai pegar os elementos fora da diagonal. Tá? Então, esse R12, ele é justamente o coeficiente de correlação, aquele Pearson. Ah, eu quero R2. Ah, beleza. R2 vai ser R ao quadrado. Tá? Vou botar aqui mais uns comentáriozinhos. Vou colocar aqui, ó. A recebe o coeficiente associado a x. B recebe o coeficiente, ou melhor, o termo independente. Tá? Beleza. E esse último aqui é o coeficiente de determinação. Tá? Beleza, olha, a gente já tem um programa aqui que já traz muitas informações para nós, né? Professor, diga aí, Vitrago. Só uma dúvida. Ali no polyfit, o 1 é o que indica que é uma reta, não é? Isso. Eu poderia fazer em outras... eu poderia fazer parábola. Isso. Aí ia ter um conjunto maior de coeficientes que vai ser dado na ordem do maior grau do polinômio, diminuindo até o termo independente. Beleza. Então, o Vitrago já está aqui, ó, dando passos aí na matéria.
eu quero aproximar por uma parábola, por uma curva de terceiro grau, um polinômio de terceiro grau. Vai mudando ali o polyfit, vai mudando para 2, 3. Naturalmente, o tamanho do vetor C vai aumentar, vão estar associados ali os coeficientes. Tá? Professor, Diga aí quem fala. Rômulo, Rômulo, diga aí, Rômulo. existe a possibilidade do autoajuste? Autoajuste, não falar nada. Do grau do polinômio. Tá. Não lembro de comando que faça autoajuste. Não estou lembrado de comando que faça autoajuste. Não sei. Eu sei que as versões mais recentes do MATLAB tem uma ferramenta. No MATLAB, assim, as soluções prontas, pré-programadas, maiores do que comandos, que como se fossem programas que rodam dentro do MATLAB, são chamadas de toolbox. Tá? Então, sei lá, tem uma toolbox para gerar geometrias moleculares. Então, você pode construir uma toolbox e vender, inclusive. Tá? Vender para o próprio MATLAB. Então vai ter toda uma interface, vai ser todo bonitinho e tal. Tem uma interface que é de ajuste de dados. Tá? E eu acho que lá talvez tenha alguma coisa nessa direção do que você está pensando. Entendi. Mas assim, no mínimo, você precisaria, você poderia, fazer uns testes desses graus dos polinômios e fazer, baseado no coeficiente de correlação, bom, seja lá o que você quiser, determinar o melhor ajuste. Porém, já falo contigo, Camilo. Porém, tem um detalhe, tá? Associado à nossa aula, acho que 2 do curso, quando a gente estava falando daquelas relações de causalidade dos fenômenos físicos. Em geral, polinômios de grau maior do que 3, tá, começam a ser polinômios esquisitos para a gente trabalhar. Eles são muito flexíveis, porém, o comportamento que ele gera costuma não ter significado físico. Fazem aquelas oscilações. Quem já brincou de aumentar grau de polinômio nas linhas de tendência lá do Excel, vê que você vai aumentando, o polinômio vai ficando loucão, né? Aquilo não tem significado físico, você só está gerando uma curva que passa perto dos pontos. A física com que a gente costuma lidar, ela tende a ser mais suave, né? Então, fica só o alerta. Muito cuidado com esses polinômios, porque eles dão respostas, mas muitas vezes sem significado físico. Então, assim, na prática, eu recomendaria você explorar polinômios na prática até o grau 3. No limite extremo da prática até o grau 5. E ponto. Passou disso, costuma ser maluquice. Convém apelar para outras estruturas matemáticas, né, outras formas de função, exponenciais, logaritmos, senos e tal, para você tentar fazer o teu ajuste. Entra até a questão do overfitting aí, né, professor? Isso, exatamente. Tá? Então, o polinômio é um perigo, porque ele dá resposta, mas geralmente é loucona o negócio. Por isso que a inspiração para fazer esses problemas de ajuste costuma ser de modelos teóricos do fenômeno que você está investigando. Polinômios, retas, coisas dessa natureza são muito legais para um estudo exploratório inicial. Mas se você já tem uma teoria desenvolvida sobre o teu assunto, você já vai ter modelos relacionados ao comportamento. Use os modelos. Porém, como a gente está nessa caminhada de alfabetização aqui, frequentemente os modelos não são lineares. A gente está vendo aqui, por enquanto, problema da regressão linear. Tá? Então, sim,
Fica com isso na cabeça, que você falou é importante, mas o buraco pode ser um pouco mais embaixo. Tá? Fala aí, Camila. Professor, é possível a gente fazer uma análise de regressão múltipla utilizando o MATLAB? E se sim, existe um comando para que a gente avalie a questão se existe a multicolinearidade das variáveis independentes? Sim, sim, exatamente. Essas coisas um pouco mais fortes, assim, de análise multivariada, vai ser plano, tá? Não garanto 100%, mas eu prometo a tentativa de ser o objeto da nossa próxima aula e aí eu garanto, né, que vão ser as coisas que a professora Aline vai tratar com vocês. Então, eu prometo tentar na próxima aula começar a lidar desse assunto multivariado. Prometo a tentativa. O problema é que tem sabotagens de tempo de todos os lados. Mas sim, é possível, tem muita coisa pronta, inclusive para ver a independência das variáveis e tudo mais. Tá? Vamos dizer assim, no mínimo, né, se não der tempo, se não der tempo, eu já fico satisfeito de você ter compreendido de forma, pelo menos, estrutural o funcionamento do MATLAB para saber como procurar. Tá? E aí você poderia fazer aquela busca mais funcional de todas. Multivariate Analysis, MATLAB, Google. E vai te mostrar comandos, coisas dessa natureza associadas ao que você quer. Ou investigar, ficar fuxicando aqui no help do próprio MATLAB. Tá? Sim, obrigada. Valeu. Só pra gente fechar, então, esse nosso scriptzinho aqui. Deixa eu só ver um rápido. Tá. Beleza. Bom, eu quero também, aproveitando aqui essa oportunidade, né, do script que a gente está montando, eu quero fazer uma estrutura que eu passe para o colega do lado, né, aquela coisa mais simpáticazinha. Aquelas coisas dos programas que, como o pessoal diz, cospe na tela o resultado, para não ficar vendo aqui no workspace que tem letra pequena. Você está sem grana para trocar seu óculos agora e tal, então você quer uma coisa um pouco mais visual. Normal. A gente vai colocar aqui algumas linhas de comando que permitem a exibição dos resultados no Command Window. Tá? Porque aí vai aparecer aqui o resultado do que você fez. Tá? Então, para a gente jogar no Command Window algumas coisas, a gente pode usar o comando disp. Tá? Que é de display. Ver a sintaxe aqui do comando disp. Ele é todo baseado em textos, tá? E aí, bom, eu vou fazer uma espécie de receita para vocês entenderem. Olha o que eu vou colocar aqui. A igual tá. Para vocês entenderem aqui a sintaxe do comando. Olha, aqui dentro teria que ser tudo um texto. Texto em linguagem de programação a gente chama de string, tá? Então estou gerando aqui uma string entre aspas, né? Assim como a gente fez para o nome lá do arquivo. Escreve aí na tela A espaço igual espaço. E aí você vai pegar o conteúdo da variável A, que é esse número, e transformar em string. Tá? Número para string. Então, entendam isso aqui como uma receita, tá? Para vocês trabalharem. E aí eu vou fazer isso para todos os outros. Então vou mudar aqui, ó. B R 2 B
R2. Perceba que quando eu estou lidando com string, eu posso até colocar caracteres especiais, tá? Não tem problema nenhum. Mas olha que maneiro. Vou dar o run aqui agora. Ó, viu? Ah, se bem que aqui só ficou feio por conta disso. Se quiser dar aquela enfeitada, né? Pode botar um disp aqui. Resultados. Beleza? Aparece aqui no Command Window, coeficiente A, B, o R e o R2. Né? O mais simpático, você passa ali para o teu aluno de iniciação científica. Cara, usa esse programa aí que eu já fiz, está funcionando direitinho, tá? Para você explorar o teu código. Vamos ver mais algumas coisas. Aproveitando esse código aqui, hein? Ó, poxa, só falta um detalhe para a gente ir ali para o gabarito. Queria fazer um gráfico, né, desses dados aí que a gente tem, para ver a qualidade desse nosso ajuste, né? Pô, um gráfico é sempre tão fácil de fazer lá no Excel, vamos fazer aqui também. Beleza. Vou botar aqui agora algumas coisas sobre plotagem. Plotagem. Beleza. Vou colocar aqui. Primeira coisa, eu vou plotar os pontos, tá? Para a gente ver a cara dos pontos que a gente tem. Para isso, a gente vai usar o comando plot xy. Se eu fizer só isso, plot xy, ele vai fazer um gráfico de linha, só a linha ali ligando os pontos, que não representa muito bem o que você quer. Vou colocar aqui uma opção do comando plot, ele vai dizer o seguinte, presta atenção, vou botar aqui BO. O que é BO? O O indica o formato do ponto, como ele vai marcar, e o B indica a cor, blue. Ele vai marcar com a bolinha azul os pontos ali originais da tua análise. Abriu aqui para mim uma janela com esses pontos. Ah, Jackler, beleza, ficou legal, entendi o conjunto de dados. Tá um pouco ruim de ler com essa bola vazia aí, essa bola oca aí por dentro. Queria que fosse aquela bolinha cheia, né, para tornar a visualização um pouco mais clara. Beleza. O comando plot tem uma infinidade de opções. Uma infinidade de opções. E uma das mais úteis é essa daqui. Marker Face Color. A cor da face do marcador. E eu vou dizer que é azul. Como é que você sabe que B é azul? Lá no help do comando plot. Tá? Ao fazer isso, a nossa figurinha já fica mais simpática. Tá? Beleza, estamos indo. Pouquíssimo tempo, vamos lá. Vou fazer também, quero que ele plote na tela o gráfico da nossa função de ajuste, né? Da reta ali que a gente construiu. Vou usar o comando... Primeiro, eu preciso definir uma função, que é justamente a função do nosso ajuste. Vou fazer aqui o que a gente chama de função anônima do MATLAB. A vezes x mais b, né? Que é justamente a reta com que a gente está lidando. Tudo isso aqui funciona como receita, tá? Para vocês pegarem esse código e manipularem do jeito que você quiser. E vou usar o comando fplot. E aí a gente vai fazer o seguinte. Qual função que a gente vai plotar? F
qual o intervalo que a gente vai usar para plotar os dados. Você pode escolher valores, escrever valores, mas eu vou colocar de uma maneira maliciosa para vocês irem ficando ligados nas possibilidades. Cara, pega o menor valor de x e o máximo. Tá? Você pode colocar valores explicitamente ali, pode 0,100. Tá? Faz do jeito que você quiser. Só para pensar aqui em possibilidades. E eu quero que você plote uma linha preta. Linha preta. Se eu não falar nada, ele vai fazer uma linha do jeito dele. Tá? Se eu não falar nada, ele vai fazer do jeito dele. Mas eu já quero dar uma ordem ali clara para ele executar. Linha preta. Cor preto é o K. Opa. E a linha é o traçozinho. Da onde que eu sei isso? Lá do help do comando plot fplot. Tá? Black. Black tem que secar, né? Black. Né? É óbvio que tem que secar. Né? Não pode ser B de blue, de azul. Né? Então, eles tentam fazer algumas coisas minimamente mnemônicas assim, mas nem sempre é tão transparente. Se você executar esse comando, olha o que vai acontecer. Ih, cadê os pontos? Ah, garoto. Um detalhezinho aí faltando. Eu dei dois comandos de plotagem. Um para marcar os pontos e outro para fazer essa linha. O MATLAB ele tem uma estrutura que ele funciona o seguinte. Olha, cada comando de plotagem ele vai superpondo as imagens. Quer dizer, superpondo no sentido de apagar o que tinha e colocar o novo. Tá. Mas para você que já tem alguns cabelos brancos e lembra daquela traquitana maravilhosa chamada retroprojetor, que talvez, se não for falso juízo, você já chegou a ter aulas naquela máquina assíria, né? Que é do tempo do Império Assírio. E aí você lembra que o seu professor, quando ele tinha uma certa performance ali no retroprojetor, ele chegava ao ponto de colocar slide sobre slide para fazer uma coisa interativa, quase que uma animação, né? O cara quase que ganhador do prêmio Oscar dos retroprojetores ali. Como é que a gente faz isso no MATLAB? De superpor gráficos, de colocar de fato um em cima do outro. Tá? A gente faz usando o comando segura aí, tá? O comando segura aí no MATLAB, ele se chama hold on e desliga com hold off, tá? Então segura aí a janela de imagem aberta que eu vou fazer uma série de plotagens em série. Aí, camarada, você tem essa maravilha da matemática moderna. Um gráfico com a linha e os pontos marcados. Você pode dizer para mim, Jackler, fazer isso no Excel é muito mais fácil. Concordo com você que para um conjunto de dados pequeno, sem dúvida, é mais vantajoso, mais rápido fazer lá no Excel. Porém, se você tiver com um conjunto de dados muito grande, você vai ter grandes dificuldades de manipular essas coisas lá no Excel. E isso, rapidinho, Roberto, que a gente está lidando com coisas muito, muito, muito triviais, que é você simplesmente ajustar para uma reta. Se a gente começar a botar outros formatos de curva, aí você vai começar a ter uma limitação muito grande lá no Excel. E a gente vai ter que apelar aqui para o nosso MATLAB. Diga aí, Roberta, por favor. Tem diferença de ajuste do Excel para o MATLAB? O resultado? Eu vou ter um gráfico melhor. O resultado. O meu gráfico vai ser melhor se eu fizer no MATLAB? Não, método do ajuste da reta? Regressão linear. Tem que bater. As fórmulas, vamos dizer, dos coeficientes são exatas. Né? Tá. Então, qualidade é a mesma. Agora, o seu uso das funções que você vai usar para fazer o ajuste, aí você pode mudar substancialmente. Enquanto você está fazendo regressão linear, elas por elas. Daqui a pouco a gente vai ver regressões não lineares, ou seja, tem uma curva lá toda estranha, vinda de um modelo físico,
que você quer ajustar aquela curva e determinar coeficiente. Aí você já vai começar a ter bastante dificuldade de colocar isso no Excel, tá? Com translações da função, coisas desse tipo, tudo mais. 2 detalhezinhos para a gente fechar nossa conversa de hoje. 2 bobeirinhas, tá? Já está dando nosso tempo aqui. Nome dos eixos, coisa que vocês adoram esquecer de colocar nos gráficos. Beleza. X-label para o X e Y-label para o Y. Você bota dentro ali das aspas simples o nome que você quiser. Tá? Além disso, quero colocar uma bordinha no gráfico para ficar aqueles gráficos de artigo, né, bonitões, que tem um quadrado aqui e tal, e uma malha no meio para você facilitar a visualização dos pontos. Box on, grid, malha. E aí, X, Y, caixinha fechada, a reta, os pontos, malhazinha no fundo. Aí já estamos começando a falar em gráficos mais legais. Tá? Vou botar um último comando para a gente se despedir. Cereja do bolo para nossa saideira. Legenda do gráfico. Legend, comando de legenda só podia ser legend, né? Então vou dizer aqui, ó, na ordem, tá? Na ordem da plotagem. Primeiro foi os pontos, depois a regressão. Não, comando, desculpa, legenda, dados. Segundo, regressão linear. E vou colocar aqui excesso, tá? Isso você poderia fazer de outra forma, só você saber que pode fazer isso automático. A localização da legenda. Location. E aí, o pessoal da cartografia fica muito feliz nessa hora. Você tem que botar, lembrar das suas aulas de geografia e dizer que vai ser no sudeste do gráfico. No sudeste do gráfico que vai aparecer a legenda. Vamos ver o que vai rolar aqui. Cadê minha figura? Garoto. No sudeste do gráfico, tá aí com a legenda, dados, são as bolinhas, linha, regressão linear, localizado aqui. Não gostei, quero mudar de lugar. Na própria janela do gráfico, você pode mudar isso aqui de lugar. Tá? Bote onde você quiser. Beleza, minha gente? Acabou o nosso tempo por hoje. Foi um prazer irrepresável estar com vocês aqui. Nos encontramos na próxima quarta-feira para encerrar os nossos encontros estatísticos, né? E a gente segue no nosso curso. Vou deixar o material no Teams para vocês estudarem, esse script para vocês brincarem e a gente continua na próxima semana. Beijo nas crianças, cuidado com os equipamentos e até a próxima. Obrigado, professor. Um abraço, professor. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado. Abraço, até mais.